com todo respeito ao setor, né, ao qual se está se sentindo impactado e tem todo o direito de se defender, de buscar o seu espaço para manter a sua atividade, que a gente precisa realmente fazer alguns questionamentos que muitas vezes, como o próprio deputado Afonso colocou, não querem ser feitos. As pessoas não querem fazer algumas perguntas porque têm medo das respostas. Então, acho que, fundamentalmente, eu queria deixar algumas reflexões aqui, para que a gente hoje pudesse sair daqui, dentro dessa casa, que é a Casa do Povo, que tem a responsabilidade, a missão institucional de representar o povo, a sociedade de maneira geral, e não apenas alguns segmentos dela, né, que tem o seu direito, mas os outros também têm, né? Então, no nosso caso, que a gente vai falar em nome de um grupo de pessoas e de uma classe que tem sido historicamente desqualificada e não valorizada no Brasil. A atividade de criação de abelhas, por todo o impacto positivo que ela gera, ela deveria ser considerada como uma atividade de utilidade pública. Porque criar abelha é conservar patrimônio genético, é conservar a vida, é conservar a biodiversidade. Além de produzir produtos e gerar renda, sim. Mas como foi bem falado aqui, o mel não é o principal produto das abelhas. E sim a capacidade dela de ser um agente polinizador. Então todos nós aqui devemos agradecer a esses agentes polinizadores. E o que se vê aqui é que interesses econômicos de alguns setores se tornam preponderantes à questão da manutenção da vida. Eles têm direito? Têm. Só que eles não podem ter mais direito do que todos. Nós temos uma Constituição. Lá está dito que nós temos direito a um ambiente devidamente equilibrado. Por que então que uma atividade econômica que gera impactos altamente nocivos para o equilíbrio ambiental deve ser simplesmente favorecida? Deve ter isenção fiscal? Deve ter fundos que levem recursos para que ela se desenvolva? E a outra, que na sua atividade, quando é exercida, só gera impactos positivos, ela é completamente desqualificada. Então, a gente tem ouvido em vários momentos aqui o que a gente chama assim de profundas inverdades, que uma vez ditas por 1 milhão de vezes, acabam se tornando verdades. O próprio setor aqui diz que é altamente regulado, que segue todas as normas, segue tudo direitinho. Eu nunca vi dizer que a terminologia é defensivo. Na legislação é agrotóxico. Mas vocês não veem os representantes do setor dizendo a palavra agrotóxico. Eles ficam dizendo defensivos, para ver se isso vai mudando. Isso tem uma estratégia por detrás disso. E a estratégia do setor é, com o direito que lhe cabe, manter a sua atividade econômica, mas é de causar dúvida na sociedade. Será que impacta? Será que não impacta? Será que morre? Será que não morre? Isso é uma estratégia, gente. Querer dizer, como o doutor Ivan comentou, que existe uma indicação na legislação que os apicultores devem ser avisados, 48 horas antes. Isso é uma falácia. Isso é um grande equívoco. Fechar colmeias não quer dizer absolutamente nada. Porque as colmeias que vão estar sendo fechadas, depois de 2 dias vão estar sendo abertas. As abelhas vão ter contato à água que se foi lá contaminada, as flores. Então, o que quer dizer isso na prática? Absolutamente nada. É para desviar o foco do problema. Porque ninguém vai lá na APP, na área de proteção permanente, para fechar uma colônia de mandaguari, que está lá há não sei quantos anos fazendo o seu papel de polinizadora. Quem que vai fechar? Então, me desculpe, o colega que comenta assim, nós não sabemos onde eles estão. E daí? Vocês não sabem onde estão a APP? Vocês não sabem onde estão a escola? Onde está a cidade? Onde está o município? Vocês não sabem isso? E o que nós temos inúmeros registros é de aeronaves fazendo sobrevoos e limpando os seus tanques em cima da população. Então não adianta mais a gente ficar aqui ouvindo um monte de
com todo o respeito, de questões que são ditas porque simplesmente são ditas. Falar que os produtos são registrados. E daí? O DDT também foi registrado um dia. E daí? Tem inúmeros medicamentos, né, que são registrados e que depois foram comprovados que causaram mortalidade. E daí, então, que ele é registrado? Então, a gente fica ouvindo esse tipo de informação que é para trabalhar a opinião pública, para dizer assim, olha, não dá, foi falado aqui, é impossível produzir sem eles. Como assim? Como assim? Então, num sistema agroecológico, numa produção agroecológica, numa produção orgânica, como é que se produz, então? Nós temos que entender que nós estamos num ponto crucial da nossa trajetória enquanto sociedade. Ou a gente trabalha juntos, para mudar esse modelo agrícola que nos foi imposto pela Revolução Verde há 40 e 50 anos atrás, e que hoje o próprio órgão representante da ONU, que é a FAO, reconheceu em documento oficial da FAO que a Revolução Verde faliu. Ela não foi capaz de eliminar a fome do mundo e, além disso, causou impactos severos na questão ambiental e social. E hoje se diz em documento da FAO que nós devemos apostar na agroecologia como uma quebra de paradigma para a produção de alimento e justiça social e desenvolvimento sustentável. Então, não dá mais para ficar ouvindo isso. Não dá mais para produzir. Não podemos produzir sem agrotóxico. Podemos sim, nós conseguimos, só nós não conseguimos mais porque o poder econômico daquele que faz o seu lucro vendendo veneno não quer parar de vender veneno. Então a sociedade tem que entender isso. Somos nós que temos que ser os agentes de cobrar. Eles não vão mudar. Eles vão querer cada vez mais. E somos nós que devemos agir e mostrar que a sociedade não quer mais isso. Não quer. Se eu perguntar aqui para qualquer um que estiver hoje presente aqui, se não tem na família um caso de alguém com câncer, eu quero ver quantas mãos vão ser levantadas aqui. Eu não vou fazer essa pergunta. Nós vivemos uma situação de calamidade pública, de saúde pública. Municípios e locais onde já foi identificado o uso intensivo de agrotóxicos, tem mais gente com casos de câncer do que com Batão. E a sociedade, e nós mesmos, o poder público, acha que tudo bem? Não, não está tudo bem. Nós temos um grave problema. O problema não é só das abelhas, dos apicultores ou dos meliponicultores. O problema é da sociedade como um todo. Então aqui eu faço um apelo. Se desqualifica completamente 45 bilhões de dólares, só para finalizar, que foi produzido em relação a alimentos, deputado, 12 bilhões foram identificados com impacto direto da presença das abelhas. Entendeu? Então a gente faz a valoração e mesmo assim nós não conseguimos apoio. Fazer propaganda bonita na televisão dizendo que a abelha é pop, isso é uma ofensa à nossa situação. A abelha não é pop. A abelha é importantíssima e deve ser sim valorizada e quem as cria também. Mas não dá para a gente ficar engolindo propaganda bonitinha, dizendo que nós produzimos 40 mil toneladas de mel, quando outras ações do governo fazem o oposto a valorizar aquela atividade, matam aquela atividade. Então aqui nós fazemos um apelo a essa casa novamente, que existe uma oportunidade única de nós. Se foi identificado que a fiscalização é deficiente, nós não temos capacidade de fiscalizar, a tecnologia gera impactos profundos, que então se proíba. Toda a nota de corte que foi dada no desenvolvimento, vamos citar o exemplo do agrícola, causou desenvolvimento do setor. Quando não se tinha a queimada da cana, eles foram obrigados a fazer equipamentos de colher a cana sem queimá-la. Antes tinha esses equipamentos? Não tinha. Então, se a gente proibir a pulverização aérea, sim, eles vão ser forçados, com todo o recurso que eles têm, de buscar outras alternativas para manter o seu uso. Futuro se faz agora. Quando a gente diz que produtos vão ser banidos daqui 3 anos, como é o caso do paraquat, que tinha sido proibido, e depois foi revista a liberação dele, e foi permitido por mais 3 anos, dizem para nós assim,
olhem, esse produto é altamente tóxico, então ele vai ter que ser banido daqui 3 anos. Ou seja, as pessoas que estão vivendo daqui 3 anos, a vida delas é menos importante do que aquelas daqui 3 anos. Isso não tem cabimento. Muito bem. Então a gente faz Concluir, esse apelo de que essa casa possa, além dos interesses econômicos que são reais e que têm direito de existirem, mas que se ouça o clamor da sociedade como um todo e se faça uma ação estratégica para o país como um todo, no sentido de proibir a pulverização aérea. Obrigado.